Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. Sebrae vai me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Me chamo Lili Clark, sou uma das cofundadoras do Rio Ethical Fashion também. E agora a gente vai ter assim, uma apresentação super potente do Índice de Transparência de Moda do Fashion Revolution, edição Clima. Né? Serão apresentados insights exclusivos do Índice de Transparência da Moda Brasil, edição Clima, além de dados inéditos do relatório What Fuel Fashion 2025. E aí, para essa apresentação, eu queria chamar a Isabela Luglio, gerente de pesquisa do Fashion Revolution Brasil. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Bom, eu sou a Isabela, coordenadora de pesquisa do Fashion Revolution Brasil, e eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso novo projeto, que a gente vai lançar no final desse mês, então é um spoiler aí dos resultados, que é o Índice de Transparência da Moda Brasil, esse ano, edição Clima. Né? Então, pensando aí que a gente está prestes a ter a COP aqui no Brasil, colocando o enfoque realmente nessa questão para a moda, né? Então, quais são as conexões da moda e do clima? E nada melhor do que esse evento pré-COP, né, para a gente conversar e contar um pouquinho para vocês do que a gente descobriu aí nessa investigação. Primeiro, né, então, eu queria contar um pouco do cenário, antes da gente entrar em cada um dos detalhes. A ciência já é clara, né? Então, a gente não tem mais tempo a perder. Todos os setores precisam reduzir pela metade as suas emissões, se a gente quiser chegar, né, ali na ciência do Acordo de Paris até 2030. E aí vale um lembrete, a gente está em 2025. Para 2030, faltam 5 anos, então a gente precisa agir. Né? E não tem como a gente falar de crise climática sem a gente falar do recorte social. A crise climática ela é uma crise de direitos humanos. Né? As mudanças do clima, elas expõem e intensificam as desigualdades que já existem. Né? Então, a gente tem que pensar que, sim, a mudança do clima, ela afeta todos nós, todo mundo, mas não igualmente. Né? O modo como as pessoas são afetadas é diferente. E isso é central nessa discussão, ainda mais quando a gente fala da moda, que é uma indústria feita de pessoas. Né? E já tem alguns estudos que mostram que, se não tiver uma ação decisiva, e por decisiva eu quero dizer agora, as emissões da indústria da moda podem aumentar até 50% nessa data de 2030, ao invés de diminuir. Então, é por isso que a gente acredita, como Fashion Revolution, que a transparência climática, a responsabilização climática, ela começa com transparência. Então, esse é o primeiro passo. E aí é por isso que a gente realizou essa pesquisa. Né? A gente realiza o Índice de Transparência da Moda Brasil desde 2018, analisando as 60 maiores marcas e varejistas do mercado nacional. E esse ano a gente fez uma mudança para realmente focar em indicadores olhando aí só para a questão climática. Né? Então, a gente olha dentro disso para a questão de rastreabilidade da cadeia de fornecedores, clima, energia e transição justa nas maiores marcas aí de varejistas que operam no nosso país. Essa metodologia ela é inspirada no relatório que acabou de ser lançado, está disponível online para quem quiser acessar, que é o What Fuels Fashion, que seria qual o combustível da moda. E aí eu queria destacar aqui que, quando a gente fala de mudança na moda, no setor têxtil, o que a gente precisa olhar é a cadeia produtiva. Né? Quando a gente olha aí onde que estão as emissões no setor, apenas 4% estão nos escopos chamados 1 e 2, que seria a própria operação da marca, vamos chamar assim. 96% das emissões do setor estão no escopo 3, que seria a cadeia produtiva. Né? Então, a gente sabe que a moda funciona de uma maneira que ela externaliza, né? Ela terceiriza suas operações para vários fornecedores, e é nesses fornecedores que precisa acontecer o grande impacto. Né? Então, o grande desafio de mudança realmente está na mitigação e adaptação da cadeia de fornecimento. E aí, lembrando, cadeia de fornecimento é formada por pessoas.
E aí, a gente, né, qual que é a relação, então, de moda e clima, quando a gente fala, né, dessa indústria tão grande? A moda, por mais que às vezes não pareça tão clara a ligação, ela é uma indústria que é sedenta por combustíveis fósseis. E aí, isso desde o seu início até o final, né, da cadeia produtiva. Então, no início, a gente pode pegar o exemplo do poliéster, né, que hoje é a fibra mais utilizada no mundo, é feita de plástico, né, é feita de produtos petroquímicos. O algodão, por exemplo, né, se a gente quiser, né, falar aí de uma fibra, ela é natural, mas a gente utiliza agrotóxicos, fertilizantes, corantes, né, quando for colorir essa peça, e muitos outros produtos químicos. E aí, isso também pode ser derivado de produtos petroquímicos. A parte da fabricação têxtil, né, então a parte do tingimento, vários outros processos que a gente realiza no tecido para ele virar o tecido bonito que a gente quer usar na roupa, é um ponto crítico da cadeia, né, onde se concentram grande parte das emissões, porque para fazer todos esses processos industriais, a gente precisa de calor e vapor, e isso só consegue ser gerado por meio da queima de carvão, né, em países, por exemplo, a China, né, e Bangladesh, e aqui no Brasil, gás natural e biomassa, que não é um combustível fóssil, mas tem outros grandes problemas atrelados. Corte e costura, para girar a máquina, a gente precisa de eletricidade, e aí depende de qual que é a matriz elétrica do país, e transporte, né, para navegar aí produto, tecido, roupa pelo mundo, a gente precisa de combustíveis fósseis também. Falando de Brasil, não tem como a gente ignorar a parte do desmatamento, né? Então, aqui no Brasil, grande parte, né, das emissões do nosso país estão atreladas ao agronegócio e a questão da mudança da terra. E isso tem muita ligação com a moda, né? Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos, mas vários panelistas já trouxeram isso, né? A questão do algodão no cerrado, da pecuária, couro e Amazônia. Então, é um ponto de atenção também muito importante, que a gente analisa com mais cuidado na pesquisa. E aí eu queria convidar todo mundo a ficar atento, que a gente vai lançar os resultados dia 29 de outubro, por meio de uma live no LinkedIn. Quem quiser saber mais pode pegar aí o QR Code. E agora vamos para os spoilers, que eu sei que é o que está todo mundo esperando, né? Essas são as 60 marcas analisadas. Então, vocês podem ver que são grandes marcas reconhecidas, que todo mundo consome, que está na nossa vida, aí, no nosso dia a dia, né? Mas um resultado muito importante da nossa pesquisa foi que grande parte das marcas zeraram. 27 dessas marcas aqui, zeraram a nossa pesquisa. O que significa zerar? Significa que no site delas não tinha nenhuma informação sobre emissões, gases de efeito estufa, metas, questão de transição justa, desmatamento, entre os 35 indicadores que a gente analisa na pesquisa, né? Então, isso é um ponto muito grave. Outra coisa que a gente observa na pesquisa é que tem um cenário bem polarizado. A gente tem marcas que estão na dianteira, estão sendo cada vez mais transparentes, mas a gente tem esse grupo de 27 marcas que sempre acaba puxando a média para baixo da pesquisa, né? Então, isso é muito interessante de analisar. E aí, claro, a gente sim observou avanços, né, no setor ao longo desses anos. Por exemplo, cada vez mais marcas divulgam suas emissões de gases de efeito estufa, né, então, seus inventários. Cada vez mais marcas têm metas científicas de reduzir as suas emissões, mas a gente também identificou lacunas muito importantes. Por exemplo, falta de compromisso com desmatamento zero, falta de transparência sobre investimentos em mitigação e adaptação dos seus fornecedores e falta de estratégias de uma transição justa para proteger esses trabalhadores. E aí que eu queria trazer o último achado aqui para vocês, que essas são as 5 sessões que vocês vão poder ver no relatório, né? Então, tem um pouquinho de cada coisa, mas eu vou focar ali naquele último quadrado, que vocês podem ver a diferença de pontuação, né? Essa é a pontuação média que as 60 marcas juntas tiveram em cada uma dessas sessões. Transição justa foi só 9% de 100. Então, que é realmente a sessão onde a gente olha para os impactos sociais dentro da crise climática. Então, o que isso mostra para a gente? Que está faltando transparência sobre o cuidado com esses trabalhadores que já são mais vulnerabilizados na cadeia de fornecimento e que, com toda a crise climática, todos os impactos vão, sim, ser os que já estão sofrendo, né? A gente teve as enchentes, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? E no mundo inteiro já são os que estão sofrendo mais, com crises de calor, enchentes e muitos outros problemas. Então, queria convidar todo mundo, foi bem rápido aqui, só trazer um spoiler realmente para vocês, um gostinho. No final do mês, a gente vai lançar os resultados na íntegra, convidar todo mundo para acompanhar, conhecer um pouco mais. Aí está meu e-mail, que se alguém quiser saber mais detalhes, perguntar alguma coisa, também estou por aí, fico à disposição. Obrigada, gente.